Nosso Pai Celestial, somos gratos, Pai, por mais esse dia de vida, somos gratos por esse domingo que estamos tendo, somos gratos por essa oportunidade, Pai, desse serão com o Patriarca Costa. Somos gratos por seu Espírito e pelo sacerdócio de Melquisedeque. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, que nesse momento nós possamos, em espírito de oração, aprender mais sobre bênção patriarcal, que possamos sempre passar tudo que aprendemos aqui às pessoas que não vão poder partilhar desse conhecimento. Que seu Espírito possa reinar nesse serão e deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. É um grande prazer poder fazer esse serão. E eu digo, nós precisamos nos acostumar com esse novo normal, porque essa agitação de técnica e controles é diferente. Antigamente, quando a gente lotava a capela, era mais fácil. Mas vamos em frente. Eu gostaria de agradecer ao Bispo Mota, que teve a iniciativa de fazermos esse serão e me convidar inicialmente. E também agradeço a Estaca, porque abriu isso para toda a Estaca. Fico feliz por essa oportunidade, fico feliz por ver que alguns de vocês que já entraram antecipadamente estavam esperando essa oportunidade. Eu estava esperando essa oportunidade de falar com vocês. Irmãos, bênçãos patriarcais são fantásticas. É impressionante o espírito que gira, que envolve esse trabalho, essa oportunidade de aprendizado. Porque é uma grande oportunidade para mim e é uma grande oportunidade para quem a recebe. Eu gostaria de abrir o serão mostrando a vocês duas fotos, duas imagens que o William vai transmitir para vocês agora. São imagens, são fotos, são conhecidas e já foi bastante debatido o que tem a respeito destas imagens. Nós vemos Joseph Smith, Oliver Cowdery, recebendo autoridade para agirem. Está sendo restaurado alguma coisa sobre a cabeça dele. Temos, de novo, a inauguração de mensageiros dos céus voltando à Terra. Muitas restaurações aconteceram ao redor destas aparições. Mas eu gostaria de ressaltar um detalhe interessante que há nessas fotos, nessas imagens. A própria imposição de mãos está sendo restaurada ali. A imposição de mãos não tinha até então. Ela foi inaugurada a partir desses anjos ministradores que vieram e apareceram a Joseph Smith e conferiram a eles chaves, autoridades, restaurações e tantas coisas. Mas a própria imposição de mãos foi restaurada ali. Muito bem. Conversando um pouquinho sobre imposição de mãos, o que é uma pessoa qualquer, uma pessoa aqui do nosso meio, que recebe a imposição de mãos, em que condições aquilo que a pessoa recebe, ela pode perder? Se nós nos referimos a um chamado na ala, ela deixa de ser aquele presidente ou um conselheiro a partir quando o bispo desobriga. Faça o voto de agradecimento e tudo aquilo que foi posto sobre a cabeça daquela pessoa, sob a imposição de mãos, para de funcionar, cessa. Uma outra condição é por alguma iniquidade e a pessoa, então, perde o direito àquilo que foi imposto sobre a cabeça dela. Mas quando se trata de ordenanças, a menos que seja por iniquidade, aquilo que fica
aquilo que é posto sobre a cabeça com imposição de mãos não sai. Aquilo permanece. Aquilo permanece. Ele não perde aquilo. E o que Joseph Smith recebeu, ele não perdeu. O que um bispo coloca sobre a cabeça de um jovem, de uma irmã, numa designação, fica na cabeça da pessoa até que ela seja desobrigada. Anjos trouxeram dos céus essa cerimônia, essa ordenança. Mas eu quero colocar agora aquilo que nos interessa. Aquilo que é posto sob a imposição de mãos fica na cabeça da pessoa. E o que eu quero dizer com fica na cabeça da pessoa? Estamos falando de bênção patriarcal. Então, eu estou dizendo que aquilo que uma pessoa recebe por imposição de mãos em sua bênção patriarcal vai se cumprir. Fica sobre a cabeça dela. Quando então uma pessoa recebe a imposição de mãos, é uma forma em que o Senhor tem de comungar com uma pessoa. Nós estamos falando de uma ordenança. A imposição de mãos não é uma coisa que se faz levianamente. Ela é um ritual, ela tem um ritual, tem palavras certas para serem usadas em cada uma das situações, e é uma forma do Senhor se ligar àquela pessoa. Aquela pessoa que recebe uma bênção ou é ordenada alguma coisa pela imposição de mãos, o Senhor tem conhecimento de que aquela pessoa recebe a autoridade para agir dentro daquele chamado, dentro daquela função, ou nas coisas que estão ditas na bênção patriarcal. O Senhor tem consciência disso, o Senhor tem saber disso. E essas coisas que foram postas sob essa ordenança sagrada, que é a imposição de mãos, vai se cumprir. É isso que eu gostaria de colocar sobre essas imagens que nós mostramos de início ali. Então, quando você procura o patriarca para receber a tua bênção patriarcal, é como o Senhor pode dizer a ti o que ele espera de ti, ou o que tem reservado. E é como podemos saber o que o Senhor tem para nós. Receber a bênção patriarcal, desejar ter a bênção patriarcal, não implica simplesmente em dizer assim, eu tenho a minha bênção nas mãos. Não, implica em saber o que o Pai Celestial tem reservado para ti. E mais ainda, o que Ele espera de cada um de nós. Quando recebemos a imposição de mãos sobre nossas cabeças, é uma oportunidade rara e singular. É uma oportunidade em que nós temos de entrar em sintonia com o Espírito. É um momento raro de comunhão com o Pai Celestial. A imposição de mãos não acontece levianamente. Você pode pedir a um elder, ao teu ministrador, que te conceda uma bênção de saúde, uma bênção de conforto. Mesmo assim, a imposição de mãos tem um ritual, tem palavras certas que devem ser usadas. E se isso é uma ordenança, se isso é um ritual que vem dos céus, esse momento em que você tem as mãos impostas sobre tua cabeça com a autoridade de um elder ou do líder, você tem um momento de comunhão com o Pai Celestial. Quando você está tirando a tua bênção patriarcal, você tem um momento de comunhão com o Pai Celestial. Irmãos, nós não brotamos aqui na Terra. Viemos de um lar celestial, onde o Pai Celestial nos conhecia, onde o Pai Celestial nos ensinou, onde recebemos treinamento, onde recebemos instruções, onde recebemos educação, onde fomos preparados para nascermos, cada um de nós, em uma época. Nós recebemos a bênção de nascermos na Terra nestes últimos tempos, nessa última dispensação, quando temos o Evangelho restaurado sobre a face da Terra. Que privilégio temos nós de vivermos nesta época em que
como o presidente Nelson tem falado, os apóstolos têm falado, é o tempo de preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Que privilégio para nós vivemos nessa época. Então, a bênção patriarcal, ela pode nos dar mais subsídios, a bênção patriarcal pode ser uma ferramenta para nós. Como é que vamos trabalhar? Em que devo me envolver? Com que força devo me envolver com as coisas do Evangelho, em meu chamado, na vida, nos meus estudos, em tudo, no meu desenvolvimento pessoal, emocional, no desenvolvimento espiritual? Com que força? Qual o norte? Qual o caminho que eu devo seguir? A bênção patriarcal pode nos ajudar nisso. Ao buscar a bênção patriarcal, estamos dizendo ao Pai Celestial: eu desejo ser lembrado daquilo que fui ensinado na vida pré-mortal. Talvez essas informações venham na bênção patriarcal. A bênção não fala de tudo. Aprendemos o que nos comprometemos enquanto estávamos em nossa casa celestial. Aqueles de nós que já possuem a sua bênção patriarcal, quando tiverem oportunidade de sentar calmamente num lugar com tempo e tempo para meditarem, se puderem ler a sua bênção patriarcal, dar esse tempo de meditação significa dar valor àquilo que temos nas mãos. E o que é que nós temos nas mãos? A partir da hora em que você tem a sua bênção patriarcal, o que mais você tem nas mãos, além da bênção e aquilo que está escrito em sua bênção? Você tem registrado o dia, o momento em que o patriarca impôs as mãos sobre a tua cabeça. Esse momento é único, mas esse momento o Pai Celestial conhece. Você tem a oportunidade de lembrar os conselhos do Pai. E é quando o Senhor tem a oportunidade de conversar de espírito a espírito contigo. A bênção patriarcal não é algo que o patriarca nos dá. Ela vem do céu. Se nós queremos uma bênção de conforto, se eu preciso de uma bênção de saúde, eu chamo o meu ministrador, eu chamo o meu presidente de quórum, eu chamo o meu bispo e digo, bispo, eu quero que você me dê uma bênção. O bispo vem, o líder, quem quer que seja, ele vem, ele impõe as mãos sobre a minha cabeça e ele me dá a bênção de saúde, de conforto. Mas a bênção patriarcal, ela tem um outro patamar. A bênção patriarcal não é o patriarca que dá. Ela vem do céu. Por isso é tão importante que você tenha uma preparação para essa bênção patriarcal, que você deseje a tua bênção patriarcal e que você possa conversar com o Pai Celestial antes de tirar a sua bênção. Pai Celestial, eu desejo a minha bênção patriarcal. Pai Eterno, eu quero saber o que você reserva para mim. Pai Celestial, diz-me qual é o meu norte, por quais caminhos nessa vida mortal e na vida imortal depois eu devo caminhar. Temos que desejar, devemos buscar isso com o Pai Celestial. O patriarca, ele vai ser um intermediário para esse trabalho todo. Para que a bênção patriarcal se cumpra, a fidelidade e a guarda dos convênios e a guarda dos mandamentos é imprescindível. Essa frase de que sua fidelidade, sua dignidade vai definir se vai se cumprir ou não, isso está em praticamente todas as bênçãos patriarcais. Então, só tem um jeito da tua bênção patriarcal se cumprir. É você amá-la, é você desejar ela e guardar os mandamentos, para que o Pai Celestial possa dar a ti aquilo que está lá escrito. Irmãos, o Pai Celestial, ele quer nos abençoar. Nós é que às vezes não sabemos receber essas bênçãos. Se valorizarmos o que temos deles, como os convênios, o privilégio de estarmos sob o manto de um bispo, o privilégio de estarmos ligados aos convênios, o privilégio que temos de ler, reler a nossa bênção patriarcal, o Pai Celestial vai nos abençoar.
O presidente Fausto, em outubro de 2005, fez uma citação que eu gostaria de conversar com vocês. O presidente Fausto, nessa época, era segundo conselheiro na presidência, na primeira presidência. O presidente Fausto diz o seguinte: a bênção patriarcal recebida de um patriarca ordenado pode ser uma estrela guia em nossa vida. E é uma revelação pessoal de Deus a cada indivíduo. Se seguirmos essa estrela, haverá menos possibilidades de tropeçarmos ou de sermos desencaminhados. Nossa bênção patriarcal será uma âncora para a alma, e se formos dignos, nem a morte, nem o diabo poderão privar-nos das bênçãos pronunciadas. São bênçãos que podemos usufruir agora e sempre. É uma declaração forte, é uma declaração bastante contundente. Por que um homem coloca frases tão pesadas, tão fortes numa declaração? Porque é autêntica, porque é legítima, porque é isso realmente que acontece. Se nós formos dignos, se eu for digno, se eu merecer, todas as linhas que estão em minha bênção patriarcal se cumprirão. Nada vai impedir, nada vai quebrar. Num outro texto, o presidente Fausto ainda faz outras citações. Ele diz o seguinte também: como com muitas outras, as bênçãos patriarcais devem ser solicitadas por quem as deseja. A responsabilidade pelo recebimento da bênção patriarcal repousa principalmente sobre o indivíduo que deseja essa bênção, quando ele tem a compreensão suficiente do significado de uma bênção patriarcal. Irmãos, não dá para desejar uma coisa que eu não conheço. Eu não posso ter o desejo de ter a minha bênção patriarcal se eu não tenho conhecimento sobre isso, se ninguém nunca me instruiu sobre isso, se ninguém nunca me falou sobre isso, se esse termo de bênção patriarcal não faz parte do meu meio. Como posso desejar uma coisa que eu não conheço, nunca vi? E a bênção patriarcal não é uma coisa que a gente sai pendurado no pescoço mostrando para todo mundo. Não é uma coisa que nós conversamos no corredor. A minha tem uma página, a minha tem 2 páginas. Ah, como é que é a tua? Você não tem ainda? Não é uma coisa que conversamos ali. Então, como é que eu posso desejar a minha bênção patriarcal? Como que os jovenzinhos que estão aí crescendo, podem desejar a sua bênção patriarcal? Como que um membro novo na igreja pode desejar a sua bênção patriarcal se não é falado com ele sobre isso? Se ele não conhece sobre isso? Como que os membros antigos vão desenvolver amor por sua bênção patriarcal se não é falado com eles sobre bênçãos patriarcais? Precisamos nos acostumar a esse termo. Precisamos saber que é um direito que nós temos. Ter a minha bênção patriarcal, ter minha própria bênção patriarcal. Eis porque o presidente Fausto diz assim, ó: encorajo todos os membros da igreja que possuem essa maturidade a tornarem-se dignos e obterem sua bênção. Por sua própria natureza, todas as bênçãos são condicionadas à dignidade, independentemente de a bênção mencionar especificamente ou não essas condições de dignidade. A bênção patriarcal é basicamente um guia para o futuro, não um resumo do passado. Assim, é importante que a pessoa que a receba seja suficientemente jovem para que muitos dos acontecimentos significativos de sua vida ainda pertençam ao futuro. E aí nós entramos numa outra pergunta que é contundente, que é recorrente em quase todos os dias.
Quando que é o tempo de eu retirar uma bênção patriarcal? Qual é a idade mínima para tirarmos uma bênção patriarcal? Quando que uma pessoa está pronta para ter uma bênção patriarcal? Um jovem, qual a idade desse jovem? Um membro novo, quando que ele deve pegar a sua bênção? 1 ano depois? 2 anos depois? Quando que ele deve buscar a sua bênção patriarcal? A resposta é bem simples. Quando tiver consciência do que é a bênção patriarcal, quando tiver maturidade para compreender o que é a bênção patriarcal, quando tiver sido instruído sobre o que é a bênção patriarcal, quando a pessoa tiver consciência de que na bênção patriarcal pode dar a eles os nortes, as diretivas que o Senhor gostaria que essa pessoa seguisse. Quando a pessoa estiver preparada para entender que na bênção patriarcal pode acontecer de vir advertências. E aí, se vierem advertências, eu estou pronto para ser humilde e aceitar aquelas advertências? Eu estou preparado para mudar minha vida e seguir para o norte que o Senhor aponta na bênção patriarcal? Ou eu estou acomodado com um bom emprego, tocando a minha vida tranquila, não tenho preocupações, estou disposto a mudar de vida? Tem sido bastante recorrente a pergunta de qual a idade que uma criança pode ter a bênção patriarcal. Não tem uma idade específica. É possível que uma criança receba uma bênção patriarcal? Sim, pode sim. Pode sim receber a bênção patriarcal. Mas eu gostaria de tratar desse detalhe com muito cuidado e também falar isso com muito cuidado, porque não tenho menor pretensão de magoar nenhum pai, nenhuma mãe que está buscando a bênção patriarcal para seu filho, sua filha. Converse com seu filho, com sua filha, sobre esse negócio de bênção patriarcal. Deixem isso amadurecer na cabeça dessa criança, essa bênção patriarcal. O presidente Fauci disse: é de inteira responsabilidade da pessoa que quer a bênção patriarcal buscar a sua bênção patriarcal, preparar-se para a sua bênção patriarcal. Essa preparação espiritual e mental pode exigir um jejum, 2 jejuns, pode exigir longas orações e longos momentos de conversa com o Pai Celestial para ela sentir-se: estou pronto? Eu devo ir ao bispo buscar a recomendação? Se a criança pode fazer isso, então ela está pronta. Mas é preciso, e de novo, tenho muito cuidado para falar sobre isso. É preciso separar quando a criança está pronta para receber ou quando é a curiosidade do pai e da mãe querendo saber o que tem na bênção patriarcal do meu filho, da minha filha. Então, quem é que julga quando que a criança, quando que a pessoa, mesmo que seja um adulto recém-converso, ou quando que está pronto? Quando ela desenvolve o desejo de saber o que o Pai Celestial tem reservado para ela. A irmã Julie Beck, em 2006, também fez alguns comentários sobre bênçãos patriarcais, e na ocasião ela era conselheira das moças. Então, sim, ela estava falando para as moças, mas o conteúdo do que ela fala serve perfeitamente para os rapazes e também para qualquer adulto que queira a sua bênção patriarcal. A irmã Julie diz o seguinte: vocês podem aprender mais sobre a sua vida e a sua missão na Terra, preparando-se para receber sua bênção patriarcal e depois estudando-a sempre. A gente pode aprender sobre a missão na Terra, preparando-se para receber a sua bênção patriarcal. A irmã Julie continua falando sobre bênção patriarcal e ela conta a sua própria experiência, algum detalhe de sua própria experiência na bênção patriarcal dela. Ela diz: nunca é cedo demais para começarem a aprender sobre bênçãos patriarcais. Ela diz: sou grata por ter recebido a minha antes de ter sido muito influenciada pelas mensagens confusas e incorretas do mundo.
Presume-se que ela era bastante jovem quando tirou a sua bênção patriarcal. Uma criança pode tirar a bênção patriarcal? Claro que pode. A irmã Julie Beck diz o seguinte: saí daquela experiência com a segurança reconfortante de que o Senhor me ama e me conhece. E daquele dia em diante, comecei a pensar mais na eternidade do que na popularidade. Interessante a colocação dela. O que a bênção patriarcal trouxe para ela? Fez com que ela percebesse que as coisas do mundo, a popularidade ou qualquer outra coisa, fosse de menor importância do que aquilo que o Pai Celestial tinha para a eternidade dela. A irmã Júlia ainda fala mais um pouquinho. Seu bispo e seus pais podem ajudá-la. Ela estava falando para as moças, mas, como eu disse, serve para os rapazes e para qualquer adulto. Seu bispo pode ajudar a decidir sobre qual é o momento para você, porque a idade e a preparação variam de pessoa para pessoa. Quando você compreende o significado e o propósito da bênção patriarcal e tiver o desejo sincero de fazer o trabalho do Senhor, então estará maduro o bastante para recebê-la. Às vezes as pessoas esperam mais tempo do que o necessário para recebê-la, imaginando que precisam qualificar-se de alguma forma especial. Não precisa nenhuma qualificação especial para tirar a sua bênção patriarcal. Basta o desejo no coração de saber o que o Pai Celestial tem reservado para mim em minha vida mortal e na eternidade. Tem esse desejo? Procura o bispo e vai pedir a ele a tua recomendação para o bênção patriarcal. Você que já tem a sua bênção patriarcal, tire um tempo bem tranquilo. Talvez faça um jejum de preparação, ou em jejum, pegue a sua bênção patriarcal para comungar com o Senhor e dar um tempo de o Senhor conversar contigo através do Espírito sobre aquelas entrelinhas que estão ali naquela folha que você tem. Que privilégio, irmãos, é ter isso nas mãos, a tua própria revelação, uma revelação pessoal tua, só tua. Ainda há um texto muito bonito que foi proferido pela irmã Laude Kaok na conferência de abril de 2020. A irmã Laude diz o seguinte: outra maneira pela qual o sacerdócio nos abençoa é por meio das bênçãos patriarcais. A irmã Laude também comenta a sua experiência sobre isso. Ela diz: aprendi a recorrer à minha bênção patriarcal sempre que me sinto triste ou solitária. Minha bênção me ajuda a ver meu potencial e o plano específico que Deus traçou para mim. Ela me consola, me ajuda a enxergar além de minha perspectiva terrena. Ela me ajuda a me lembrar dos dons que tenho e das bênçãos que receberei se viver dignamente. Também me ajuda a sentir paz e a lembrar que Deus proverá respostas e abrirá portas na hora exata em que eu precisar. Que bênção patriarcal, que visão fantástica essa jovem tem sobre bênçãos patriarcais. Nós precisamos aprender com ela sobre tudo isso que está na bênção patriarcal. E ela enxerga. As bênçãos patriarcais ajudam a nos preparar para voltar a viver com nosso Pai Celestial. Sei que elas vêm de Deus e que podem nos ajudar a transformar nossa fraqueza em força. A bênção patriarcal contém bênçãos para nos ajudar a nos desenvolver, a crescer, a melhorar nosso jeito de ser, a nos prepararmos para vivermos com Deus. E se nós estamos vivos nessa última dispensação, que foi o privilégio de termos sido reservados para agora, o que a bênção patriarcal tem, ou pode ter, que fala sobre eu trabalhar na preparação da segunda vinda de Jesus Cristo? São dois fatos
que não podem ser tirados. Estamos, sim, nos dias finais de preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. O profeta tem falado sobre isso. E se eu tenho bênçãos, se eu tenho a minha bênção patriarcal, o que será que a minha bênção patriarcal tem que fala sobre o que eu devo fazer sobre isso? O presidente Fausto citou sobre isso, o presidente Monson também falou sobre isso, e eles dizem que a bênção patriarcal é uma estrela guia para nós. Ela mostra o norte, mostra a direção que o Pai Celestial espera que nós sigamos. Eles também falam que a bênção patriarcal é uma âncora para a alma. A âncora nos mantém firmes aonde? Firme no Evangelho, firme na fé de que a bênção patriarcal vai se cumprir. Se agarrarmos nossa fé, pusermos a nossa fé de que a bênção vai se cumprir, quantas bênçãos fantásticas tem na tua bênção patriarcal? Se agarrarmos, botarmos nossa fé na bênção patriarcal, aqueles que não a possuem vão desejar saber onde vai ser a sua estrela guia e onde vai ser a sua âncora na bênção patriarcal. Irmãos, prepare-se para recebê-la. Orem por sua bênção patriarcal, orem pelo cumprimento daquilo que vocês já têm nas suas bênçãos patriarcais. Bênção patriarcal. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto de valorizarmos a bênção patriarcal. O presidente Nelson discursou recentemente, e já repetiu esse discurso pelo menos 2 vezes, onde aconselhou-nos recentemente, deixar o Senhor prevalecer. Ele discursou isso recentemente. Que maneira fantástica de deixar o Senhor prevalecer, se pegarmos a nossa bênção patriarcal com a decisão de agora eu vou ver o que é que tem aqui que o Pai Celestial quer que eu faça. E aí então eu vou fazer. Deixar o Senhor prevalecer na bênção patriarcal é uma excelente maneira de fazermos isso. Claro que o presidente Nelson estava se referindo a todos os mandamentos e a uma série de coisas. Eu estou puxando a sardinha para o nosso como é que é? Puxando a brasa para o nosso assado, que é a bênção patriarcal. Irmãos, o meu objetivo com todo esse serão, com todas as coisas que eu gostaria de falar, é de influenciar todos nós a desejarmos a nossa bênção patriarcal. É de que nós peguemos a nossa bênção patriarcal e vamos lê-la, reler cada linha, bem devagar, e buscar perceber o que é que tem lá que nos seja interessante. A bênção patriarcal nós pedimos ao Pai Celestial. Todas as pessoas que me têm procurado para a bênção, eu tenho buscado fazer uma entrevista de preparação. E nessa entrevista eu falo com as pessoas. Converse com o Pai Celestial e diga para ele que domingo que vem o patriarca marcou para fazer a minha bênção patriarcal. Então, nesta semana, eu vou orar, vou jejuar, vou me preparar, qualquer que seja a maneira que cada um tem para se preparar. Mas, mais especialmente, ore e peça ao Pai Celestial que envie a sua bênção patriarcal. A bênção patriarcal, ela aponta a direção que o Pai Celestial quer que nós caminhemos. Mas a bênção patriarcal não diz a que distância está esse objetivo final. A bênção patriarcal mostra a direção, mas não diz qual é o caminho que nós vamos encontrar. Se caminho de pedra ou se vamos ter que atravessar obstáculos, ele simplesmente aponta. A bênção patriarcal não diz, prepare-se para ser um bispo, prepare-se para ser um presidente de quórum. Ela não fala nada disso. Mas ela diz, viva de modo a ser útil ao Senhor. Viva de modo a ser útil ao Senhor. A bênção patriarcal nos motiva para isso.
Irmãos, eu espero que essa preleção toda possa ter sido útil de alguma forma para vocês. Se eu conseguir motivar vocês a lerem a bênção patriarcal, se eu conseguir motivar todo mundo a vir buscar a sua bênção patriarcal, então ótimo, atingimos nosso objetivo. Gostaríamos de ter um tempo de perguntas e respostas. Eu sei, eu recebi já uma pergunta sobre qual a idade apropriada. Eu acredito que já tenha respondido isso. Não tem idade. Todos os jovens podem tirar a sua bênção patriarcal. A única coisa é separarmos o que vem a ser curiosidade do que vem a ser a verdadeira preparação e o verdadeiro desejo de conhecer a vontade do Pai Celestial. Então, agora eu preciso recorrer aos técnicos para ver se houve... Então, irmãos que estão assistindo, se alguém tem alguma pergunta que gostaria de conversar, é a oportunidade de mandar no chat essa pergunta e a gente pode responder um pouquinho, pode responder alguma coisa. Há uma pergunta que foi feita numa outra ocasião sobre esse negócio de sermos adotados na bênção patriarcal. E algumas pessoas são assim, sou adotado na bênção de Efraim, eu sou adotado na bênção qualquer uma. Gostaria de mostrar algumas escrituras que falam sobre esse negócio de adotar e, na verdade, desmistificar, quebrar esse negócio de adotado. Tem uma escritura em Gálatas que diz o seguinte, Gálatas capítulo 3 e também o capítulo 4, vamos ver, de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 26 até o 29. Então, veja, para aqueles que se preocupam com esse negócio de que, eu fui adotado, eu soube que alguém foi adotado na tribo tal. Gálatas diz o seguinte, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E o versículo 29 diz, e se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Alguém está preocupado que foi adotado? Se temos os convênios, somos co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 7, reforça isso. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ainda tenho uma escritura em 2 Nefe 26. Já pegamos. 2 Nefe 26, versículo, acho que o 29. Tem mais uma pergunta entrando aí? Ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, 2 Nefe 26, 29, isso. Pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucro. Versículo 25. Segundo Nefe, capítulo 26, versículo 25. Eis que clama ele a alguém dizendo, afasta-te de mim. Eis que vos digo não. Mas ele diz, vinde a mim, todos vós extremos da terra. Comprai leite e mel sem dinheiro e sem preço. Então, irmãos, resumindo,
Algumas bênçãos patriarcais, sim, dizem que que a pessoa é adotada na tribo tal. Uma vez que ela tem os convênios, uma vez que ela segue os convênios, uma vez que ela tem o direito e as bênçãos daquela tribo, ela é herdeira. Ela não é herdeira. Ela não é adotada. Ela é herdeira junto com Cristo, como qualquer santo dos últimos dias. O que temos aí? Tem um irmão que perdeu sua bênção patriarcal, como ele faz para recuperá-la? Eu tenho mais 5. Entra no site da igreja, entra lá em bênçãos patriarcais, naquela aba de conta SUD, eu tenho que repetir a pergunta. Um irmão perguntou sobre como recuperar a sua bênção patriarcal, se ele perdeu. Então, entra no site da igreja, no lds.org.br, tem ali, entrar na sua conta, bem à direita, existe um menu onde tem bênçãos patriarcais. Entra no bênçãos patriarcais e vai preenchendo as informações que pedirem ali, e a igreja manda no teu e-mail uma cópia da bênção patriarcal que você tirou em qualquer tempo, em qualquer lugar. A bênção está registrada na igreja. Espero que tenha respondido. Mais uma? Quando diz que ressurgimos na manhã da primeira ressurreição, quer dizer que vamos morrer antes da segunda vinda ou não? Então, quando a bênção patriarcal diz que vai ressurgir na manhã da primeira ressurreição, a pergunta é, quer dizer que vai morrer antes da segunda vinda? Não necessariamente. Até pode morrer, mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque na maioria das bênçãos patriarcais que eu conheço, e há muitos anos atrás eu fui digitador para um patriarca na minha estaca, isso já faz bastante tempo. Então eu vi que em quase todas as bênçãos essa promessa de ressurgir na manhã da primeira ressurreição está ali contida. Mas vejam, se você estiver vivo aqui na Terra e o Senhor aparecer no céu junto com seus anjos e estiver vindo à Terra, então é a manhã da primeira ressurreição, a grosso modo falando, né, irmãos, por favor. Então você vai ser transformado num piscar de olhos, de mortal para a imortalidade. E essa é a ressurreição, na manhã da primeira ressurreição. Mas isso é uma resposta muito grosseira, muito rápida. Não temos tempo para nos alongar nesse assunto de ressurgirmos na manhã da primeira ressurreição. Mas já que a pergunta era, isso quer dizer que vai morrer antes da segunda vinda? Não. Você não necessariamente vai morrer. Você pode até estar vivo e continuar vivendo na manhã da primeira ressurreição. Oi, boa noite, patriarca. Sou Felícia Heredia. Bom dia, Felícia Heredia de Arapongas. Eu queria saber se meu esposo e eu podemos receber a bênção patriarcal juntos. Sim, pode. E é uma coisa muito bonita isso. Recentemente fiz isso com um casal que queria fazer isso junto. E foi uma experiência muito interessante. É muito bonito isso. E é uma prova de fé, é uma prova de crença de que as bênçãos se completam. E já que a gente está acostumado a aquela informação, aquele dizer de que devemos nos tornar que seremos uma só carne, que seremos um com Deus, eventualmente. Então, é uma demonstração de fé e de crença e muito bonita. É uma forma de fortalecer muito grande do casal. Parabéns por por esse desejo, e vai ser um prazer muito grande recebê-los eventualmente. Então, que as pessoas excomungadas perdem a bênção patriarcal, quando voltam a ser admitidos, são restabelecidos seus convênios, ele recebe outra bênção patriarcal? Não, a bênção é a mesma. Desculpa, eu tenho que repetir a pergunta. Então, uma pessoa que foi desassociada da igreja por causa do conselho disciplinar, perde os direitos, perde os convênios, perde o endowment, perde tudo.
perde também o direito às bênçãos patriarcais, mas uma vez que ela seja readmitida na igreja, uma vez que ela restaure a sua condição de membro da igreja, todas as bênçãos que ela tinha anteriormente voltam à cabeça dela, permanecem. Obrigado por esse serão inspirado, patriarca. Conheço algumas pessoas que já têm uma certa idade e a bênção do casamento ainda não foi cumprida. Como essa pessoa pode ter esperança na promessa do casamento registrada na sua bênção patriarcal? Então a pergunta que veio é a seguinte: uma pessoa já de idade um pouco mais avançada, vamos parar de falar de velho, isso não existe, uma pessoa um pouco mais adiantada de idade, que teve a promessa de casamento em sua bênção patriarcal, quando tirou isso na juventude, e a bênção do casamento não aconteceu, apesar já da idade, a idade mais avançada. Como é que fica? A bênção falhou? Não. A bênção não falhou. A bênção patriarcal, ela é eterna. Ela não é apenas para a mortalidade. Muitas coisas que o patriarca promete na bênção patriarcal, e eu tive uma experiência disso ainda hoje mesmo. Na verdade, eu dei hoje de manhã 2 bênçãos. E quem tirou as bênçãos hoje de manhã agora sabe. Muito do que está na bênção patriarcal vai se cumprir na imortalidade. É muito comum nós encontrarmos bênçãos que vão se cumprir na imortalidade. Nossa vida é eterna. A vida mortal é um curtíssimo momento no relógio do Pai Celestial. A vida mortal é um estalo de tempo na contagem de tempo do Pai Celestial. O que vale é o que nós temos pela frente, e temos a imortalidade pela frente. Há muito tempo para o casamento acontecer. E eu posso afirmar, o casamento, se a bênção patriarcal disse que você vai se casar, você vai se casar. Se você vai ser mãe ou vai ser pai, se essa é a promessa que tem na tua bênção patriarcal, agora, na mortalidade, você vai ser pai ou vai ser mãe e vai ter um casamento, sim. Disso é certo, como 2 mais 2 é 4. Isso é certo. Como faz para um membro que já está preparado, não, que já está se preparando, solicitar uma bênção para o patriarca? Precisa de uma entrevista com o bispo? Como é que você faz para procurar, para tirar a bênção patriarcal? Sim, procura o bispo. Ele é o canal de entrada. É ele que vai fazer a entrevista de preparação, é ele que vai emitir a recomendação, é ele que vai assinar a tua recomendação para tirar a sua bênção patriarcal. Então, sim, é um bom momento de se preparar com oração para vir conversar com o bispo e ter com ele uma conversa de: estou pronto, bispo, posso tirar minha bênção patriarcal? O bispo tem... Irmãos, os bispos têm sobre a cabeça deles, e disso eu dou testemunho, os bispos têm sobre a cabeça deles o dom de discernimento. Eles podem olhar nos teus olhos e saber se você está preparado para um chamado. E por que não para a bênção patriarcal? Então, quer conversar sobre bênção patriarcal? Conversa com o bispo. Tem uma dúvida sobre a tua bênção patriarcal? Você ontem de manhã leu a tua bênção patriarcal e você viu uma coisa que você nunca tinha reparado na sua bênção patriarcal. Com quem que você vai conversar sobre a bênção patriarcal? Sobre aquela coisa que você nunca tinha visto na tua bênção patriarcal. Depois de 10 anos, depois de 20 anos. Conversa com o bispo. Ele tem o dom de poder conversar contigo sobre aquilo. Então, se alguém está pronto para dizer, se você está pronto para a bênção patriarcal, tu mesmo é que tem que ter o desejo. Mas o bispo pode te ajudar nisso. Quem pode ler minha bênção patriarcal? Muito boa. Então, a pergunta que veio é: quem pode ler a minha bênção patriarcal?
Você não tem que levar, eu estive falando sobre o bispo agora, sobre um detalhe na minha bênção patriarcal que eu nunca tinha visto. Você não tem que levar a bênção para o bispo. Bispo, lê a minha bênção aqui. Não, não precisa. Mas você pode conversar com o bispo. Ó, minha bênção diz assim, ó, a bênção patriarcal pode ser tal, 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 tal. O que você acha sobre isso? Como é que você me ajuda a entender isso aqui? Então, o bispo pode ver alguma coisa. Mas a pergunta que foi feita é, quem pode ler a minha bênção patriarcal? Minha esposa pode ler a minha bênção patriarcal. Eu posso ler a bênção da minha esposa. Eu li a bênção dos meus filhos e os meus filhos, numa reunião familiar, nós lemos a bênção patriarcal. Até acho que vou fazer isso de novo, porque já faz tempo que fizemos isso. Acho que nenhum dos filhos tinha a bênção patriarcal ainda quando nós lemos com eles. E vamos fazer isso. Então, é uma coisa muito familiar. Você pode compartilhar a sua bênção patriarcal com aqueles parentes, com seus parentes próximos, com os íntimos. Mas isso não é uma regra. Se você deseja compartilhar a sua bênção com o seu presidente de quórum, com a sua presidente da Sociedade de Socorro, se você acha que essa pessoa vai ter toda a maturidade para ler a sua bênção e ser discreta sobre isso, muito que bem. Se não, guarde-a. Guarde-a com todo carinho, para poder ler com seus parentes bem próximos. Você respondeu, mas só para passar aqui, algumas promessas da bênção patriarcal serão cumpridas no milênio ou somente aqui na Terra? Algumas bênçãos vão ser cumpridas aqui na Terra ou no milênio? Ou no milênio também. Sim, a bênção patriarcal começa hoje, quando você recebe a imposição de mãos, e ela vai durar por toda a eternidade. Eu não sei se o papel vai aguentar tanto tempo, mas as promessas lá contidas vão ficar sobre a tua cabeça. É mais certo você escrever botar no sistema, é garantido. Existem palavras na bênção patriarcal que são ditas durante a ordenação que foram talvez inspiração particular, mas que não saiu da boca do patriarca, ou seja, que não foram escritas e nem gravadas? Interessante essa pergunta. Mas você vai ter que repetir a pergunta, porque eu não entendi. Existem palavras na bênção patriarcal que são ditas durante a ordenação. Da ordenação ou da conferência da bênção? Durante a ordenança. Tá, então, existem palavras inspiradas particular, mas que não saiu da boca do patriarca. Talvez o sentimento que ele tem. Ou seja, que não foram escritas e nem gravadas. Eu tenho testemunho disso. Posso falar alguma coisa? Eu não entendi direito. Eu acho que você pode dar seu testemunho sobre isso, porque eu não entendi a pergunta ainda. Se quiser vir aqui, então, o William vai me ajudar nessa pergunta. Ele leu a pergunta, então é mais fácil. Eu estou tentando captar aqui. Então, o que o irmão quis dizer é a respeito de uma experiência, talvez, que ele teve durante a ordenação dele da bênção patriarcal, que talvez quando ele pegou o papel, ele falou, caramba, mas não era isso o sentimento que eu tive no dia. E realmente na minha bênção também eu tive esse sentimento, e posso testificar que realmente eu também tive esse mesmo sentimento que esse irmão teve. Que assim, quando chegou o papel para mim, eu falei, caramba, mas parece que foram faladas outras palavras, só que na verdade é o Espírito, realmente esse sentimento que eu tenho. Que o Pai Celestial queria naquele momento falar algo para mim e realmente é isso. Eu testifico que isso acontece sim. Acontece sim. Tá bem. Já entendeu agora? Entendi. Agora entendi a pergunta. Sim, isso acontece. São situações, na minha própria bênção patriarcal, não é exatamente essa a pergunta aqui, mas por causa da pontuação, dos pontos e vírgulas no texto que o patriarca transcreveu, uma forma é como nós colocamos em palavras. A gente pode imponenciar a voz, dando ênfase em alguma coisa, ou podemos suavizar a voz para dar ênfase de novo de outra maneira. Mas quando colocamos aquilo no papel, não tem nenhuma entonação de voz. E é diferente o que você coloca no tom de voz e o que coloca no papel. Os pontos e as vírgulas mudam completamente o texto. Então, na minha bênção patriarcal, quando eu chego nesse parágrafo que eu vejo que, caramba,
Aqui falta pontos e vírgulas. Então, eu ponho vírgulas no texto por minha própria conta e interpreto o texto com uma vírgula naquele lugar. E depois leio a mesma frase colocando uma vírgula ou ponto no outro lugar. E se você está acostumado com leitura, ler uma coisa sem vírgulas ou pontos fica bastante diferente. Então, é muito difícil a transcrição do que os sentimentos falam. As escrituras estão repletas de uma coisa que eu gosto de trazer nesses momentos. Quando os profetas diziam, na aparição quando Cristo apareceu na América, por exemplo, quando Cristo apareceu na América, Nefe o Senhor disse, tirou Nefe do meio da multidão e mostrou a Nefe coisas indescritíveis. E Nefe disse assim, as palavras, era impossível as palavras descreverem o que vi ou o que senti. Isso é extremamente comum quando estamos dando uma bênção patriarcal. Já me aconteceu diversas vezes. Eu sei sobre o que eu quero falar, ou o que eu tenho que falar àquela pessoa, mas eu não consigo montar aquilo em frases. Então eu fico por uns segundos em silêncio, tentando organizar na minha cabeça como colocar em palavras aquilo que eu recebi, aquilo que eu sei que eu devo falar e colocar na bênção patriarcal daquela pessoa. É bastante complicado isso, de transcrever o que os sentimentos falam para nós. Irmãos, devem ter outras perguntas mais, mas eu gostaria de conversar pessoalmente com cada um de vocês quando vierem procurar a sua bênção patriarcal. E eu presto o meu testemunho em cima disso que o irmão William nos ajudou aqui, e a pergunta desse irmão. Como é o nome desse irmão? É o Elder Zacarias e o Elder... Tá bem, deixa lá então. Presto o meu testemunho sobre a veracidade, sobre a santidade e sobre o sagrado momento de imposição de mãos. Não importa quantas coisas a gente traga na cabeça, com quantas preocupações eu esteja, ou o que eu estou pensando, ou, nossa, como é que vai ser a bênção patriarcal desse irmão, dessa irmã, não importa o que tem na cabeça, no momento em que a gente coloca as mãos, porque essa é uma ordenança sagrada. No momento em que fazemos isso, e estamos fazendo sob a autoridade do Pai Celestial. Estamos fazendo sob a supervisão do Pai Celestial, sob a supervisão do Espírito. O que vem na mente do patriarca é aquilo que o Pai Celestial quer colocar para as pessoas. Presto meu testemunho de que diversas vezes é difícil colocar em palavras aquilo que vem à mente, aquilo que o Espírito traz. É sagrado. É lindo. São momentos de contato com a imortalidade. São momentos de contato com a eternidade. E isso eu falo a vocês que têm a sua bênção patriarcal guardada lá na gaveta, e a vocês que têm o desejo que estão se preparando para tirarem a sua bênção patriarcal. Para tirar a bênção vai ser um momento sagrado de comunhão com o Espírito. E aqueles que têm a bênção. É um momento de comunhão com o Pai Celestial para saber o que Ele tem reservado para ti. A bênção patriarcal é linda. A bênção patriarcal é ter um momento com a eternidade nas mãos. Presto meu testemunho disso. Com muita gratidão a cada um de vocês que participou com as perguntas, pelo Bispo Mota que abriu a prerrogativa deste serão, e por todos vocês que têm vindo procurar a sua bênção patriarcal. Sou muito feliz com vocês
por vocês. O Senhor nos ama e Ele conhece cada um de nós. Ele conhece nossas aflições, conhece nossas alegrias. Eu gostaria de falar aqui a noite inteira sobre como é maravilhoso, como é sagrado, como é eterno, porque isso realmente mexe comigo, porque são coisas que eu tenho experimentado. Mas eu deixo tudo isso que nós falamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso amado Pai Celestial, agradecemos pela oportunidade de ouvir nosso patriarca e tirarmos nossas dúvidas sobre a bênção patriarcal e aprendermos pelo Espírito. Agradecemos por esse domingo maravilhoso que nós temos, nós ainda teremos mais um tempo. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre a nossa saúde, nossa proteção e a companhia do Espírito. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que possamos continuar com o Espírito e que possamos tratar com carinho, respeito e com zelo sagrado da nossa bênção patriarcal. Pedimos que o Senhor nos guie e nos ilumine, e que possamos ter um bom fim de domingo e uma boa semana. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.